Capítulo 7. Continuação do mesmo assunto. Outras aflições e angústias da vontade. As aflições e angústias da vontade nesta noite são também imensas. Algumas vezes chegam mesmo a traspassar a alma com a súbita lembrança dos males em que se vê metida e com a incerteza de seu remédio. Ajunta-se a isto a memória das prosperidades passadas, porque, ordinariamente, as almas que entram nesta noite já tiveram muitas consolações de Deus e prestaram-lhe grandes serviços. Sentem, portanto, maior dor, vendo-se tão alheias àqueles favores, sem poder mais recuperá-los. É a experiência que Jó exprime por estas palavras: eu, aquele em outro tempo tão opulento, de repente encontro-me reduzido a nada e esmagado. Tomou-me pelo pescoço, quebrantou-me e pôs-me como alvo para ferir-me. Cercou-me com suas lanças, chagou-me os rins, não me perdoou e espalhou pela terra as minhas entranhas. Despedaçou-me com feridas sobre feridas. Investiu contra mim como forte gigante. Levo um saco cozido sobre a minha pele e cobri de cinza a minha carne. À força de chorar, inchou-se-me o rosto e cegaram-me os olhos. Jó 16, 13 a 17. Tantas e tão graves são as penas desta noite e tantas citações há na Escritura Sagrada que se poderiam alegar a este propósito que nos faltaria tempo e forças para escrevê-lo. Aliás, tudo o que se pode expressar é certamente muito abaixo da realidade. Pelos textos já citados, poder-se-á vislumbrar o que seja. Para ir concluindo a explicação deste verso e para dar a entender melhor o que realiza na alma esta noite, direi o que dela sente Jeremias. Tão extremo é o seu sofrimento que ele se lamenta e chora com muitas palavras. Eu sou o varão que vejo minha miséria debaixo da vara da indignação do Senhor. Ameaçou-me e levou-me às trevas e não à luz. Não fez senão virar e revirar contra mim a sua mão o dia todo. Fez envelhecer a minha pele e a minha carne e quebrantou os meus ossos. Edificou uma cerca ao redor de mim e cercou-me de fel e trabalho. Colocou-me nas trevas, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro para que não possa sair. Tornou pesados os meus grilhões, e ainda que eu clame e rogue, rejeita minha oração. Fechou-me o caminho com pedras de silharia. Subverteu as minhas veredas, pôs contra mim espreitadores. Tornou-se para mim qual leão de emboscada. Subverteu meus passos e quebrantou-me, pôs-me na desolação, armou o seu arco e pôs-me como alvo à seta, cravou-me nas entranhas as setas da sua aljava, tornei-me o escárnio de todo o meu povo, objeto de riso e mofa todo o dia, encheu-me de amargura, embriagou-me com absinto, quebrou-me os dentes e alimentou-me de cinza. De minha alma está desterrada a paz. Já não sei o que é felicidade. E eu disse, frustrado e acabado está meu fim, minha pretensão e esperança no Senhor. Lembra-te de minha pobreza e de minha aflição, do absinto e do fel. Eu repassarei estas coisas no meu coração, e minha alma definhará dentro de mim. Lamentações 3, de 1 a 20. Todas estas lamentações são feitas por Jeremias sobre tais penas e trabalhos, pintando muito ao vivo os padecimentos da alma nesta purificação e noite espiritual. Convém, portanto, ter grande compaixão desta alma que Deus põe nesta tempestuosa e horrenda noite. Sem dúvida, para ela é muito boa sorte sofrer assim pelos grandes bens que daí lhe hão de provir, porque Deus há de tirar das trevas profundos bens e fazer jorrar luz das sombras da morte.
como diz Jó 12, 22. E como declara Davi, virá a ser sua luz tão grande como o foram as trevas. Salmos 138, 12. É imenso, contudo, o sofrer em que anda a alma penando, e grande a incerteza que tem de seu remédio. Crê, como afirma ainda o mesmo profeta Davi, que jamais se há de findar sua desventura. Parece-lhe ter sido colocada por Deus nas obscuridades, como aos mortos de há séculos, angustiando-se por isto no seu espírito e turbando-se em seu coração, conforme diz ainda o salmista, Salmos 142, 3. É justo, pois, que tenhamos muita pena e compaixão desta alma, tanto mais que, em razão da soledade e desamparo causados por esta tenebrosa noite, se lhe acrescenta o sofrimento de não achar consolo ou arrimo em nenhuma doutrina, nem em diretor espiritual algum, por mais que, de muitas maneiras, sejam mostrados os motivos de consolação que pode a alma ter nestas penas pelos bens que elas encerram, não o pode crer. Como está tão embebida e imersa no sentimento dos males em que conhece com muita evidência suas próprias misérias, parece-lhe que os outros não veem o que ela vê e sente, e assim, por não a compreenderem, falam daquele modo. Daí brota novo sofrimento. Imagina que não é aquele o remédio para o seu mal, e na verdade assim é, até que o Senhor acabe efetivamente de purificá-la do modo que ele o quer. Nenhum remédio ou meio serve nem aproveita para este seu penar. Tanto mais é verdade, quanto a alma menos pode agir neste estado, está como prisioneira em obscura masmorra, atada de pés e mãos, sem poder mover-se nem ver coisa alguma, longe de sentir qualquer favor do céu ou da terra. Assim há de permanecer, até que se humilhe, abrande e purifique o espírito, tornando-se ele tão simples e fino que possa fazer um com o Espírito de Deus, segundo o grau de união de amor que ele, na sua misericórdia, quiser conceder-lhe. Em consequência, a purificação será mais ou menos forte e durará mais ou menos tempo. Se há de ser, porém, verdadeira purificação, durará alguns anos, por forte que seja. Contudo, no meio deles, há alternativas de consolação, nas quais, por dispensação de Deus, esta contemplação obscura cessa de investir em forma e modo de purificação, para fazê-lo de modo iluminativo e amoroso. A alma, então, como saída daquelas prisões, é posta em recreação de desafogo e liberdade, gozando e sentindo muito suave paz na intimidade amorosa de Deus, com facilidade e abundância de comunicação espiritual. Isto é indício da saúde que a alma vai cobrando nesta purificação, bem como prenúncio da fartura que espera. Às vezes chega a ser tão grande a consolação que lhe parece estarem terminadas as suas provações. Tal é a natureza das coisas espirituais para a alma, sobretudo quando são mais puramente espirituais. Se são trabalhos, parece que jamais há de sair deles, e estão acabados os bens, conforme vimos nos textos já citados. E se são bens do espírito, igualmente parece à alma que se acabaram de uma vez os seus males, e permanecerão sempre os bens, conforme confessou Davi ao ver-se cheio de consolações, dizendo: Eu disse em minha abundância, não me moverei para sempre. Salmos 29, 7. Assim acontece porque a atual posse de um contrário no espírito, por si mesma remove a posse atual e sentimento do outro contrário. Não se dá o mesmo na parte sensitiva da alma, por ser fraca a sua capacidade de apreensão. Como o espírito, nesta altura da purificação, não está ainda de todo purificado e limpo das afeições contraídas da parte inferior, embora como espírito não se mude, poderá ainda voltar aos sofrimentos anteriores,
por estar preso àquelas afeições. Vemos que assim sucedeu a Davi quando tornou a sentir muitas dores e penas, embora no tempo da abundância de consolações lhe parecesse que ele não mais se demoveria, e por isto dizia que não se moveria jamais. A alma, de modo análogo, ao ver-se cheia daquela profusão de consolações espirituais, não percebendo a raiz de imperfeição e impureza que ainda lhe resta, julga seus trabalhos para sempre acabados. Este pensamento, contudo, vem à alma poucas vezes, pois, até que esteja terminada a purificação espiritual, ordinariamente não costumam ser essas suaves comunicações interiores com tanta abundância a ponto de encobrir a raiz que ainda resta dos seus males. Consequentemente, a alma não deixa de sentir, lá no seu íntimo, um não sei que a lhe faltar, ou ainda por fazer, e isto não lhe permite gozar plenamente daqueles alívios. Percebe no interior de si mesma como um inimigo que, embora adormecido e sossegado, lhe dá sempre receio de que venha a despertar e a fazer das suas. E, de fato, assim acontece. Quando mais segura se sente a alma e, por isto mesmo, menos se acautela, volve a ser tragada e absorvida em outro grau pior da noite, mais duro, tenebroso e aflitivo do que o precedente, o qual durará outro período, porventura mais longo do que o anterior. Novamente, então, vem a crer que todos os bens estão acabados para sempre. Não lhe basta a experiência da prosperidade passada, da qual gozou após a primeira tribulação, julgando nesse tempo que não haveria mais penas. Continua a pensar, nesta segunda fase de sofrimento, que todos os bens se acabaram e não mais voltarão, como sucedeu da primeira vez. Esta convicção tão firme se estabelece na alma, como tenho dito, por causa da atual apreensão do espírito, que aniquila nele toda outra ideia contrária. Está aí a razão pela qual as almas detidas no purgatório padecem grandes dúvidas sobre se hão de sair jamais daquele lugar e se as suas penas terão fim. Embora tenham de modo habitual as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, todavia o sentimento atual das penas que sofrem e da privação de Deus não lhes permite gozar, então, do benefício e consolo dessas virtudes. Evidentemente, conhecem que amam a Deus, mas isto não lhes traz consolação, porque não lhes parece serem amadas por Ele, nem se julgam dignas disso. Antes, como se veem privadas de Deus e mergulhadas em suas próprias misérias, imaginam que há nelas muito motivo para serem aborrecidas e desprezadas por Ele, com muita razão e para sempre. E assim a alma, aqui nesta purificação, vê que quer bem a Deus e daria 1000 vidas por Ele. O que é bem verdade, porque no meio destes trabalhos as almas amam a Deus com todas as suas forças. Contudo, não sente alívio algum, e sim ainda mais sofrimento, pois, amando-o tanto e não pondo em outra coisa a sua solicitude senão em Deus, vê-se ao mesmo tempo tão miserável que não se pode persuadir do amor de Deus por ela, nem de motivo algum, presente ou futuro, para ser dele amada. Ao contrário, vê nela própria razões de ser aborrecida, não somente de Deus, mas também de toda criatura para sempre. É isto que mais lhe dói, ver em si mesma motivos para ser rejeitada por aquele a quem ela tanto ama e deseja.